O livro que nós vamos falar hoje chama-se Nicolau Alexandra, o relato clássico da queda da dinastia dos Romanov, de Robert Massie. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é uma biografia de um czar que, por incrível que pareça, tinha uma peculiaridade dele. Enquanto todos os czares sempre reinaram com a mão forte do Estado, esse era o que tinha a mão mais suave. Era um cara mais artístico, era um homem de letras, era um homem que falava vários idiomas, era um homem extremamente culto e que nunca quis ser czar. A partir da morte do pai dele, que morre cedo, o Alexandre III, ele assume o poder. E é um caso raro também. Ele é um homem que se apaixona perdidamente pela mulher que ele conhece, que é uma alemã, chama-se Alexandra. Isso era um caso raro, que geralmente eram casamentos arranjados. Ao contrário do que muitos dizem, de que a época do Nicolau era uma época de fome, de miséria, etc, etc, etc. Isso tudo o livro vai demonstrar por relatos e por fontes primárias também, de que nada disso era verdade. Muito pelo contrário, a Rússia nessa época estava vivendo a renascença de prata, com grandes poetas como Mayakovsky, com grandes escritores como Max Gorky, como compositores maravilhosos como Rachmaninoff, Stravinsky, Rimsky-Korsakov, como agitadores culturais como Diaghilev, como bailarinos maravilhosos como Nijinsky e outras tantas bailarinas maravilhosas, sem mencionar o primeiro prêmio Nobel concedido a um russo, que foi ao Pavlov, que recebeu o prêmio Nobel pelos trabalhos realizados pelo trabalho de reflexos condicionados, que levaram ele ao prêmio Nobel. Enfim, a Rússia vivia num momento de glória. Mesmo com a Revolução de 1905 tendo sido fracassada, como o Nicolau responde a essa revolução? Não responde com mais violência, não. Ele responde dando terra aos camponeses. E ao fazer isso, ele recobra para si a confiança perdida pela autocracia que todos os czares anteriores exerciam o seu poder. No entanto, ele não deixava de ser um autocrata, mas era um semi-autocrata, pelo menos. Temos uma outra história paralela a essa, que é a história das próprias monarquias, que eram umas monarquias meio havia uma certa consanguinidade delas. Por exemplo, Nicolau era sobrinho da rainha Vitória da Inglaterra. A Alexandra também era alemã e era sobrinha da rainha Vitória. Guilherme, o Kaiser, o imperador da Alemanha, era nada mais nada menos que neto da rainha Vitória. Enfim, quais as consequências que trouxeram? As mulheres nasceram com muita saúde, mas já os homens não nasceram com tanta saúde assim. Principalmente adquiriram a hemofilia, que é uma doença degenerativa do sangue, e que todo mundo sabe, quem tem isso na família, sabe a tragédia que isso representa, a hemofilia na vida de uma família, de um hemofílico numa família. Pois bem, os médicos consideravam o filho do Nicolau como um garoto praticamente morto, até que aparece em cena uma figura detestável, mas ao mesmo tempo que deu grandes esperanças à família, que era o Rasputin. Rasputin foi um cara que, a partir do momento em que ele começa a exercer influências, ele começa a determinar os rumos do próprio império. E como a família era muito presa ao filho, então eles aceitavam tudo. E Rasputin pintou o diabo. Mas eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, primeiro porque esse livro merece ser lido com toda a meticulosidade. É um livro que vai inverter muitos dos preconceitos que nós temos contra o próprio Nicolau, né? Que vai dar uma nova visão do Nicolau. E essa visão do Nicolau, até hoje, os russos cultivam
com uma certa perplexidade, com uma vontade imensa. E outro detalhe, só para finalizar esse livro. Como eu estava dizendo, todas as monarquias russas foram regidas pela mão de ferro. E acontece que logo após os comunistas, o que os comunistas fazem? Vão fazer exatamente igual às dinastias Romanov. Vão governar também com a mão de ferro. Só que agora, com um colorido vermelho, segue uma tradição que já vem de anos, de séculos. E toda a Rússia, até hoje, com o Sr. Putin, também ela tem essa mão forte, essa mão autocrática. Nicolau e Alexandra é um livro essencial para entender a Rússia. É um livro de Robert Massy que merece um lugar de destaque na sua estante.